E aí, galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou contar uma aventura que eu fiz. A minha primeira viagem de moto, entendeu? A gente viajou aí de Brasília, aqui do entorno de Brasília, para o estado do Piauí. Até o local que a gente foi lá foi 1.750 km, depois de Bom Jesus, no Piauí. E isso foi uma aventura muito grande, né? E a gente, quando a gente saiu aqui de Brasília, a gente colocou um propósito que a gente ia rodar mil, 1.000 km no primeiro dia. A gente sabia que era uma viagem de 2 dias, né? A gente foi numa moto de porte pequeno, né? Uma moto 250. A viagem que no começo era para ir mais pessoas, né? Mais motos, né? E só que aí acabou não dando certo e a gente foi apenas com uma moto só. E aí uma hora ia pilotando eu, outra hora ia pilotando meu irmão. E nós colocamos um propósito de rodar 1.000 km no primeiro dia. A gente sabia que era uma viagem de 2 dias e a gente precisaria dormir na estrada, né? Mas a nossa estratégia era rodar esses 1.000 km. E na verdade a gente conseguiu rodar 1.100 km. A gente saiu aqui do entorno de Brasília, e a gente chegou em Barreiras, de Barreiras para os 1.000 km, né? Faltava aí 400 e pouco, né? Que para a cidade que a gente dormiu foi em Bom Jesus. Então deu aí praticamente 1.100 km a gente conseguiu, né? Porque a gente tem uma coisa também que foi muito bacana, que a gente não sofreu tanto na viagem, porque a gente trabalha com moto, né? A gente é motoboy. Então, a gente não teve problema, a gente não sentiu dor, né? Dor nas pernas, dor nas costas, a gente não sentiu nada disso porque a gente já trabalha com moto, né? A gente tá o tempo todo em cima de uma moto, então o nosso corpo ficou acostumado. Que era uma coisa que as pessoas falam muito, né? A gente vai, você vai sentir muita dor, você vai sentir isso, é desconfortável e tal. Mas como a gente já anda de moto, eu estava preparado, né? Falei, não, se a gente sentir esse tipo de coisa, né? Eu estava na minha cabeça achando que ia sentir dor, ia sentir essas coisas. Mas o preparo aqui de você trabalhando o tempo todo com moto, então assim, passa o dia todo em cima de uma moto, então foi muito fácil, a gente não sentiu nenhum tipo de dor. E a gente ia revezando também, né? Uma hora eu estava pilotando, uma hora eu estava de garupa, outra hora eu estava pilotando. E aí a gente ia indo na viagem, foi bem divertida. A viagem, a estrada estava muito boa, a gente conseguiu andar bem, né? A gente não forçou muito a moto, porque você estava de dois, e aí você ia gastar também muito combustível, e a gente não queria fazer esse tipo, se forçar a moto, a gente queria rodar na velocidade da via, né? Tranquilo. A gente assim não tinha pressa também para chegar, mas a gente botou esse propósito aí de rodar 1.000 km, né? E quando a gente falou isso para as pessoas, vocês não vão conseguir 1.000 km, é muita coisa. Então, mas assim, a gente saiu aqui no horário de 3 da manhã e quando deu 7h30 da noite lá, chegando em Bom Jesus, a gente já tinha rodado esses 1.100 km, né? A gente dormiu e no outro dia a gente rodou o restante, né, dos km que faltava para chegar na cidade lá, que é depois de Picos, numa cidade depois de Picos lá, praticamente uns 100 km, a gente chegou no destino lá. Foi muito bacana, a viagem foi muito boa, né? A gente curtiu bastante a viagem, foi bem interessante, porque foi a primeira viagem que a gente fez de moto, nunca tinha feito, né, uma viagem de moto, foi a primeira vez. No começo a gente estava bem apreensivo, né? Muito apreensivo assim, com a viagem, né? Um pouco com medo, porque a gente não conhecia a estrada, primeira vez. Mas a gente usou o aplicativo do Waze, né? E aí dá para você rodar tranquilamente, né? Não tem problema. Eu gostei muito de rodar à noite, porque à noite é mais tranquilo, é mais fresco, né? E é bom para o veículo também, só que é um pouco mais perigoso, né? Porque você pode ter animal na estrada, né? Estrada deserta. Mas a gente encarou mesmo assim, né? E a gente foi. E a gente foi lá, conseguiu chegar no nosso destino. E aí a gente ficou uns 3 dias lá no local lá e a gente retornou de novo. E a volta a gente já puxou direto, a gente não dormiu na estrada, né? A gente puxou direto, a gente passou aí, foi 29 horas rodando, né? Foi muita coisa, a gente só parava para descansar, às vezes para comer, para almoçar, para fazer um lanche. E a gente puxou direto aí. A gente saiu de lá numa quarta-feira e chegou na sexta de madrugada, às 3 horas da manhã. Mas foi muito bacana, curti demais a viagem. Teve um problema, né? Assim, que foi a questão do banco da moto, né?
porque a parte do garupa, o banco ele é mais fino um pouco, e a espuma é mais pequena, é mais curta, então você tem um plástico ali do banco, ele ficou duro, então às vezes você ia, com o tempo que você estava sentado ali, parecia que você estava sentado em cima de uma pedra, entendeu? Na ida, na volta a gente conseguiu arrumar umas espumas e colocou, e aí a gente conseguiu amenizar mais esse banco mais duro, a gente colocou uma espuma e conseguiu resolver. Mas fora isso, foi muito bacana a viagem, né? A gente divertiu demais na estrada, né? Foi uma coisa nova, uma coisa assim que até muda um pouco a mente da pessoa, né? Que às vezes você acha que você não consegue fazer as coisas, vem pessoas que falam, você não vai conseguir, você não vai dar certo, mas você tem que encarar e fazer, entendeu? Ir lá e fazer. Se você não for lá e fazer, você não vai saber. Então, assim, é muito bacana. Você que está planejando ir viajar de moto, cara, é muito legal, é muito bacana. Não tenha medo, se prepara muito bem, né? Para tiver algum imprevisto na estrada, você está preparado. A gente levou um motorzinho que é um compressor que você poderia ligar próprio ali na bateria da moto. A gente levou coisas, se caso o pneu furasse, a gente tinha ali o macarrão, né? Você tinha tudo ali para, caso o pneu furasse, a gente não ficasse na estrada. A gente levou tudo, ferramenta, levou bastante coisa, tudo que precisava ali para mexer na moto que pudesse estar ao nosso alcance, a gente levou como, né, para se prevenir, se caso tivesse algum problema, a gente estava prevenido. Mas a gente foi e voltou, a gente só calibrou a moto, só calibrou os pneus, não houve nenhum tipo de problema, mas a gente estava preparado ali, se tivesse algum problema, a gente ia resolver, né? A gente, assim, o que a gente puder fazer no meio da estrada, isso é muito bacana, você levar equipamentos, você levar ferramenta, e caso você precisar ocorrer ali alguma emergência, de coisas que você poderia ter levado, que poderia ter resolver, né? Porque imagina você ficar no meio de uma estrada aí, deu um problema, uma coisa simples que você poderia ter visto antes, e você não levou ferramenta, que você poderia você mesmo resolver. Então é muito bom você ficar de olho, se for fazer uma viagem de moto, você levar ferramenta, coisas que você pode resolver ali, que essas mínimas coisas, né, não vai te deixar no pé, que se acontecer alguma coisa lá, tipo a questão do pneu furou, tem como você resolver, entendeu? Imagina você ficar com o pneu furado numa estrada e até no socorro, é muito complicado. Então se você já está preparado, e fora que você tem que fazer uma revisão no veículo todo dia, porque a gente fez isso, uma revisão todo dia no veículo, então o veículo estava preparado para a viagem. E aí é só curtir, mano. Dá para fazer uma coisa muito bacana quando a gente fala que a gente fez 1.100 km no dia, as pessoas ficam admiradas. Mas dá para fazer tranquilamente, entendeu? A viagem de moto é uma viagem assim que tem os seus desafios, né? É diferente da viagem de um carro, mas é muito bacana para quem curte, para quem caminha de moto, é muito divertido. É uma coisa que vai ficar na memória ali, muito bacana. E essa foi a nossa primeira viagem de moto. A gente espera fazer mais viagem aí, que foi muito bacana e muito divertido. Fechou, galera? É nóis!